Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Na aula de hoje, nós vamos destacar que no entendimento de Zofar, o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Também nós vamos explicar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. Até o final da aula, nós vamos esclarecer que a teologia de Zofar limita a sabedoria de Deus na sua capacidade de julgar. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2020. Nesse trimestre, nós estamos estudando o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos esses slides que aparecem na vossa tela para que você faça o seu download e estude a Palavra de Deus conosco e também, se você quiser usar para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical, com certeza será uma bênção para você e para os seus alunos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos estudando hoje a lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? O que você acha? O justo, ele não sofre? O justo não tem problemas? O justo não tem dificuldades? O justo não passa por adversidades? Essa era a teologia de Zofar e é até hoje a teologia de muitas pessoas que assim entendem, que o justo não passa por tribulação. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 11, versículos 1 a 10, também capítulo 20, versículos de 1 a 10. O texto áureo da nossa lição está em Jó, capítulo 11, versículo 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. A verdade prática da nossa lição, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Veja que é uma contradição da teologia de Zofar. Enquanto Zofar pregava, ensinava, acreditava e defendia que o justo não passa por tribulação, a palavra de Deus, ou seja, Deus, o Todo-Poderoso, dizia e diz até hoje, através da sua palavra, que o justo também passa por tribulação. A introdução da nossa lição. Zofar defende a tese de que o justo não passa por tribulação. A ideia de que o cristão não passa por adversidades não é nova, já é antiga. Estar em Cristo não significa estar sem problemas e provações. Uma pessoa que está em Cristo, que recebeu Jesus Cristo na sua vida, não significa que essa pessoa vai ficar sem problemas, vai ficar sem dificuldades. Vai ser mais fácil passar pelos problemas, porque Cristo estará junto com ele,
vai ser mais fácil passar pelas adversidades, porque Jesus está sempre conosco para nos ajudar, para nos consolar, para nos dar esperança. Essa é a diferença. Quem está em Cristo tem esperança que os problemas vão ser resolvidos e que Cristo estará sempre junto conosco nas nossas provações, nas nossas lutas, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Nós esperamos em Cristo, enquanto que aqueles que não estão em Cristo procuram resolver os seus problemas por si mesmos e acabam, às vezes, complicando ainda mais a sua vida. O salmista, no Salmos 86 e o verso 1, ele diz: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. É assim que o justo faz quando está passando por problemas. Ele clama pelo Senhor, ele busca a presença de Deus, sabendo que o Senhor dará a ele uma grande vitória sobre as provações que ele está enfrentando. Zofar é um dos últimos amigos de Jó a discursar. Assim como os outros, ele insiste que o justo não passa por tribulação. Zofar então vai derramar o seu ressentimento, vai acusar o patriarca de levantar-se contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Zofar acredita que Jó está sendo contra Deus quando está dizendo que ele é justo e está passando por problemas. Jó dizia-se justo, Jó dizia-se sem pecado, mas estava enfrentando aquele sofrimento. Para Zofar, Jó estava sendo contra Deus. E então ele aconselha o patriarca a voltar-se para Deus. Veja o que ele disse no livro de Jó, capítulo 11, versículos 13 a 15. Contudo, se você lhe consagrar o coração, estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, serás firme e destemido. O primeiro ponto da nossa lição trata de Deus se mostra sábio quando aflige o pecador, quando Deus nos corrige, quando Deus às vezes deixa que nós passemos por problemas, permite problemas nas nossas vidas, permite dificuldades para nós. Deus quer o nosso fortalecimento, ele nos ajuda a atravessar aquele problema, sabendo que após atravessarmos aquela dificuldade, nós estaremos mais fortes na fé, estaremos mais experientes, estaremos mais próximo dele. Então, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus grande e sábio. A sabedoria de Deus, conforme Zofar, ele estava dizendo que o sofrimento era só para os injustos e Deus reprimia os maus, fazia sofrer os injustos por causa do pecado. Conforme Zofar, os bons jamais passam por tribulação. Essa era a teologia de Zofar. Jó capítulo 11, versículos 16 e 17. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Assim dizia Zofar para Jó, acreditando que Jó
estava em pecado, mas ele podia voltar-se ainda para Deus. As duras palavras de Zofar a Jó, sem compaixão, Zofar era. Dizia que Jó estava se comportando como um animal irracional, como um jumento sem entendimento. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas. Veja que Zofar vai dizer para Jó que ele estava sendo exagerado com as suas palavras, mas Jó sabia, só ele sabia do sofrimento, da aflição, da dor a qual ele estava enfrentando. Zofar ainda dizia que as palavras de Jó eram desrespeitosas, eram cheias de justiça própria, ou seja, Jó era orgulhoso, Jó estava sendo soberbo, Jó estava sendo também ignorante quanto ou sobre as coisas de Deus. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. O item de número 2 diz que Deus não é indiferente à ação do ímpio. A ignorância de Zofar quanto à amizade e confiança de Deus com Jó, ou seja, Jó desconhecia a amizade que Deus tinha com Jó, a confiança que Deus tinha para com Jó. Deus havia dado testemunho de Jó a Satanás. E se houvesse um debate, assim como Zofar queria que houvesse um debate entre Deus e Jó, Zofar diz que ficaria sempre a favor do patriarca se caso viesse a debater com ele, ou seja, Deus deu testemunho de Jó a Satanás e ficaria sempre a favor do patriarca se caso viesse a debater com ele. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era o seu desejo, desde então não havia dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Ou seja, ele realmente desconhecia que Deus era amigo de Jó, que Deus estava confiando em Jó e que Jó era um grande amigo de Deus. Zofar nada sabia da sabedoria de Deus e a própria sabedoria não condena homem algum, muito menos Jó, que nada merecia. O homem é condenado por suas palavras e ações. Então, Deus é a própria sabedoria. Deus não condena homem algum, muito menos a Jó, que não merecia estar ali naquele sofrimento. Ele estava ali porque Deus havia confiado, Deus queria que Jó aprendesse mais dele, tivesse uma experiência mais gloriosa com Deus. O homem, ele não é condenado por isso, o homem é condenado por suas palavras. Deus não condena o homem é que é condenado por suas palavras e ações. Mateus 12:37, Jesus disse: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras também serás condenado. O item de número 3, tolos se passando por sábios. Os amigos de Jó eram tolos e estavam se passando por sábios. Veja a ironia de Jó. Então Jó respondeu: sem dúvida vocês são tolos, e a sabedoria morrerá com vocês. Os amigos de Jó se comportavam como se fossem representantes de Deus,
E Zofar, com sua rigidez, com sua soberba, com seu egocentrismo, ele era egocêntrico, ele pretendia ser representante do próprio Deus. Todavia, Jó estava convencido de que isso não passava de charlatanismo. Ele disse para os seus amigos: vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos são médicos que não valem nada. Jó capítulo 13 e o versículo 4. Jó está decidido agora buscar a Deus, ir à procura de Deus. Jó 13:3. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Ele. Quero defender-me perante Deus. Jó estava certo da sabedoria que vem do alto, da qual seus amigos desconheciam por completo. Os amigos de Jó desconheciam completamente da sabedoria de Deus. Por isso, a esperança do patriarca consolava ele em meio àquele sofrimento, consolava ele em meio àquela prova, em meio àquele sofrimento. O julgamento dos homens vão sempre falhar. O julgamento que faziam os amigos de Jó falharam. Os homens não veem como vê Deus, e por isso os seus julgamentos sempre falham. Mas o julgamento de Deus é perfeito. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e o versículo 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Às vezes existem pessoas que para os homens não valem nada. Para os homens são pessoas que nem deveriam viver, mas Deus está olhando para o coração. Deus conhece essa pessoa. Deus sabe que essa pessoa vai dar muitos frutos. Deus sabe que essa pessoa é importante para Deus, para a obra de Deus, para o reino de Deus. E Deus há de cuidar dessa pessoa, há de fazer com que essa pessoa volte-se para Deus, vai fazer com que esta pessoa seja moldada, seja transformada, seja renovada, e então fará desta pessoa um importante para o reino de Deus. A conversão como resposta à aflição é o tópico de número 2. Purificação moral. Zofar não tem dúvidas que Jó está em pecado e que Jó precisa restabelecer-se moralmente. Zofar chega então à conclusão que realmente Jó pecou e que ele precisa restabelecer-se moralmente, precisa voltar-se à popularidade que ele tinha. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e também à conversão. Mas de que forma Zofar quer que Jó se arrependa? De que forma Zofar quer que Jó se converta novamente a Deus? Então ele vai enumerar 3 passos para que isso aconteça. Preste atenção nos 3 passos que Zofar vai colocar diante de Jó. Primeiro, conduta correta. Veja que essa conversão de Zofar seria de fora para dentro, ou seja, conduta correta, comportamento correto, oração, ou seja, sempre por fora, oração, ele falando com Deus, e renúncia ao pecado. Veja que esses 3 passos
falam de uma conversão que ela começa de fora para dentro. Conforme Zofar, só assim Deus tiraria Jó da miséria e restauraria novamente a sua vida espiritual, a sua vida moral. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa, de fora para dentro, do que interna. A mudança do homem, ela acontece de dentro para fora. Primeiro, o homem de dentro, ele se transforma por dentro, ele muda por dentro, e enquanto ele vai mudando, moldando a sua vida internamente, ele vai demonstrando externamente que a sua vida está realmente na presença de Deus. Então, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual, de uma mera religiosidade. A religião quer converter o homem de fora para dentro, mas a graça de Deus molda o homem, transforma o homem de dentro para fora. O legalismo religioso vê uma mudança externa, sem a intervenção da graça de Deus. Ou seja, o homem pode mudar mesmo sem Deus. O homem pode ter uma vida transformada sem Cristo na vida, sem precisar de Deus. Assim, o legalismo religioso entende. Assim, a religião prega e ensina. Na teologia de Zofar, a simples prática dos ritos trazia consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso ou religião. A religião não salva. Quem salva é Cristo. A placa de uma igreja, o nome de uma denominação também não salva. Quem salva é Jesus. Jesus, quando entra na vida do homem, ele transforma o homem e muda a sua vida de dentro para fora. É possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tentou induzir Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre de suas dificuldades. Satanás acusou Jó que sua fé era interesseira, que Jó só adorava a Deus porque tinha riquezas, Jó só adorava a Deus porque tinha popularidade, Jó só adorava a Deus porque era sábio e podia aconselhar as pessoas, Jó só adorava a Deus porque tinha sucesso, porque ele tinha tudo isso. Mas se Deus tirasse tudo isso de Jó, Jó não adoraria mais a Deus, mas foi engano de Satanás, porque Jó continuou adorando a Deus. Jó não blasfemou de Deus. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria que ele fizesse. Então Zofar, assim como seus amigos, também foi usado pelo diabo para tentar Jó blasfemar de Deus. Quantas pessoas tentam você? Quantas pessoas tentam para que você blasfeme de Deus? Para que você saia da igreja? Para que você deixe de adorar a Deus? Quantas pessoas, mesmo às vezes crentes dentro da igreja, quer tentar para que você não seja mais uma pessoa crente como você é, uma pessoa inteligente como você é, tenta para que você blasfeme de Deus, para que você não adore mais a Deus.
mas não dê ouvidos a Satanás. Faça como Jó, continue adorando a Deus, continue louvando a Deus, continue glorificando a Deus, porque assim como a vitória chegou para Jó, chegará também para você, porque o mesmo Deus que deu vitória para Jó também está conosco para nos dar a vitória. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó agora começa a dar sinais de desânimo. É a angústia de Jó, que nós vamos ver agora no item 3. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão. Ele estaria dizendo: realmente eu estou em pecado. Mas Jó não estava em pecado. Jó demonstra então o seu desânimo. Ele demonstra um pouco de tristeza. E ele começa a se comparar a algumas coisas. E ele faz aqui poesias, né? Ele diz assim, que ele é como uma flor que é cortada. Uma flor que é cortada é uma flor murcha. É como ele estivesse dizendo: eu sou murcho, né? Uma sombra que desaparece, ou seja, eu estou desaparecendo, eu estou sumindo do planeta, estou saindo, estou desocupando a terra. Jó também se compara a um homem desempregado. Um homem desempregado é como se perdesse a sua dignidade. Um homem desempregado é triste, não sabe o que fazer da vida, e assim Jó começa a se comparar com uma flor cortada, como uma sombra que desaparece e como um homem que perdeu o seu emprego. Jó parecia estar desiludido. Para ele a vida parecia não ter mais nenhum sentido, não ter mais esperança. Estava como uma árvore cortada que não mais teria brotos em seu tronco, estava semelhante à água que evapora ou que se infiltra na terra, ou seja, ele se sentia como se tivesse se desaparecendo, se acabando pouco a pouco. Diante desse quadro, Jó então se pergunta: morrendo o homem porventura tornará a viver? Em Jó 14:14. Era a pergunta de um homem crente, de um homem piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar a sua verdadeira condição humana. Muitas vezes nós também nos encontramos assim como Jó, em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio às provações, às dificuldades, às dores. Nós às vezes também nos encontramos como Jó, mas não queremos expressar que nós estamos assim. Mas é preciso nos expressar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou me sentindo assim, eu estou me acabando, eu não consigo mais, me ajuda, me abençoa, me segura na minha mão, me tira desse fracasso, me tira dessa tristeza, me tira dessa desilusão, me tira dessa decepção, me tira dessa dor. Eu preciso da sua ajuda. É bom nós expressar a Deus a nossa verdadeira condição humana. O tópico de número 3, Deus julga e castiga os pecadores. No segundo discurso de Zofar, ele lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Zofar ainda diz que dessa forma,
tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa, terá que devolver e restituir. Ou seja, Zofar não acredita que a prosperidade dos ímpios ela permaneceria para sempre até que ele saísse, até que ele morresse. Porém, Jó vai dizer, Jó capítulo 20, versículos 27 a 29, os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele, assim diz Zofar. As riquezas de sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todos se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Assim, acreditava Zofar na riqueza adquirida pelos ímpios. Aí nós vamos ver Jó estava diante de um paradoxo. A resposta de Jó a Zofar foi esta: os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parece acontecer conforme o descrito. Ou seja, Jó estava dizendo para Zofar: ora, é claro que os ímpios serão punidos, mas não parece que é o que acontece, como o que está descrito, porque Jó via que muitos homens ímpios, que eram ricos, que tinham riquezas, eles possuíam riquezas e eram felizes até o fim da sua vida, porém eram ímpios. Veja o que ele vai dizer no capítulo 21 e no versículo 7. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Ainda no versículo 13 do mesmo capítulo ele disse: passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Jó disse que os ímpios pareciam viver longa vida, e essa longa vida de prosperidade, e por fim ainda morriam felizes. Então esse foi o paradoxo de Jó, a contrapartida contra aquilo que Zofar estava dizendo. Jó se defende das acusações dos amigos. Então vemos que a verdade agora chega à tona. Jó se defende das acusações dos amigos, desconhece da ação de Deus em seu sofrimento, e mesmo na angústia, Jó não blasfema de Deus. Jó se defende das acusações. Ele estava sendo acusado por seus amigos de ser um pecador, mas ele desconhece da ação de Deus em seu sofrimento. E mesmo assim, na angústia, na aflição, na dor, no sofrimento, Jó não blasfema de Deus. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o seu sol, ou seja, Deus abençoa que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva também desça sobre justos e injustos. Em meio ao sofrimento, a preocupação de Jó era sentir que Deus tinha se tornado seu inimigo. Ele não queria sentir que Deus estava sendo seu inimigo. E esta era uma das preocupações de Jó. Em seguida, ele percebe que os seus amigos o desertaram. Mas veio logo
a grande vitória para o patriarca. Jó foi vitorioso porque ele venceu os inimigos, ele venceu a tentação de blasfemar de Deus. Ele sofreu e viveu e passou por isso, mas ele não blasfemou, ele continuou adorando a Deus, ele permaneceu sempre buscando, sempre acreditando, sempre esperançoso, mesmo em meio a momentos de desânimo, mas ele permaneceu sem blasfemar a Deus. O apóstolo Paulo diz na sua palavra que às vezes nós estamos tristes, mas alegres. Por quê? Porque nós temos esperança, porque nós temos consolo, porque nós temos conforto, porque nós confiamos no Senhor. Quem tem Jesus na sua vida tem esperança. Quem tem Jesus na sua vida tem consolo, porque espera de Deus. Agora, quem não tem, espera de si mesmo e espera dos homens que nada tem para dar. Mas Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, tem bênçãos para as nossas vidas. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe a sua família. E até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.